Olá! Um local pouco habitado até o fim do século XIX, região de fazendas e chácaras com grande quantidade de nascentes e córregos. Naquela serra, tropeiros faziam comércio entre a cidade de São Paulo e outras do país e armazenavam a água em jarros chamados cântaros. E onde esses cântaros eram guardados era chamado de cantareira. Daí o nome, Serra da Cantareira, que em 1863 teve o primeiro estudo do governo da província para um plano de abastecimento de água e coleta e disposição de esgotos, e que hoje é o principal sistema que abastece a Grande São Paulo e os municípios das bacias do PCJ, dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. O Meu Ambiente de hoje apresenta a primeira parte sobre recursos hídricos e destaca a outorga do sistema Cantareira. Confira! Do primeiro estudo do Cantareira até os tempos atuais, o sistema passou por muitas transformações e foi acompanhando o crescimento populacional de São Paulo. Em 1974, o Ministério de Minas e Energia concedeu a primeira autorização à Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, para o uso das águas do Cantareira. Em 2000, com a criação da ANA, a Agência Nacional de Águas, esta atribuição passou a ser do órgão federal, que, em articulação com o DAE, o Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, e com o IGAM, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, formalizou uma proposta de condições de operação dos reservatórios do sistema. A primeira renovação da outorga foi em 2004 e teve prazo de 10 anos. A atual outorga do direito do uso das águas do sistema venceria em agosto de 2014, mas devido à maior crise hídrica registrada no estado desde 1930, com as mais baixas vazões dos afluentes, esse prazo foi estendido por 2 vezes. Primeiro, para outubro de 2015 e o segundo para maio deste ano. O processo foi dividido em 9 etapas, o que inclui consultas públicas pela internet, reuniões técnicas e audiências públicas, uma delas realizada na Câmara de Campinas. E em 31 de maio, 2 resoluções foram publicadas, trazendo a renovação da outorga de operação do sistema Cantareira. O Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, composto por municípios e empresas, é uma associação privada sem fins econômicos e que participou amplamente das discussões que levaram às principais alterações do texto da nova outorga. O presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, que é membro do Conselho Deliberativo do consórcio PCJ, fala do papel da entidade. Ele é pioneiro e ele tem desenvolvido estudos e apresentado propostas, inclusive financiando ações para essas ações que os municípios devem desenvolver. Eu tenho certeza que nós estamos fazendo a nossa lição de casa e que devagar a gente vai conseguir garantir essa segurança hídrica como a gente pretende para Campinas e nossa região. A principal mudança é a garantia da vazão média de 10 metros cúbicos por segundo para a região do PCJ, levando em consideração que o sistema tem uma capacidade de 33 metros cúbicos por segundo. Considerando a disponibilidade hídrica do sistema Cantareira, eu acho que nós conseguimos uma outorga boa. Não vou falar para você que foi ótima, mas ela foi boa. Mas ela tem um tempo curto de vida também. Por quê? Em função das demandas da nossa bacia. Então eu diria a você que a construção de novos reservatórios, a interligação do sistema Jaguari lá no Vale do Paraíba com o sistema Cantareira, tá? Mais as construções das represas de Macaco Branco, de Amparo e também do reservatório de Campinas, com certeza
com estas obras, nós conseguiríamos suprir a nossa demanda. Sim. Sempre lembrando, Mirna, que o Cantareira ele foi projetado com uma vida útil, né, até 2000. Já são 17 anos que ele vem se sobrepondo e abastecendo tanto a Grande São Paulo quanto a região da Bacia PCJ. Praticamente nós ganhamos 100%, né? Porque antes nós podíamos liberar um máximo de 5 metros cúbicos por segundo e hoje nós estamos liberando 10. Rossini comemora a nova outorga, mas acredita que ainda há muito a ser feito. Obviamente, a nova outorga do sistema Cantareira deu um grau de segurança para a nossa região, na medida em que a gente conseguiu garantir pelo menos 10 metros cúbicos por segundo nos períodos de seca, e garantindo nos pontos de captação de água, como o caso de Campinas, o volume de 5 metros cúbicos por segundo, que é o mínimo necessário para que não haja problema com a captação da água para a cidade. Então, cuidar da gestão e da operação do sistema Cantareira é uma medida necessária, as regras colocadas, elas viabilizam aquilo que o município de Campinas e da região do PCJ precisam, mas só isso não basta. Entre as mudanças está também o número de represas. Antes, composto por 4 represas, as do Jaguari, Jacareí, Cachoeira e Atibainha, agora conta com mais uma, a de Paiva Castro. Antes também haviam curvas de aversão ao risco, agora são chamadas faixas que, de acordo com o nível do reservatório, determina a vazão para cada região de acordo com o período úmido ou seco. Na outorga de 2004, os pontos de controle ficavam nas represas e não havia nenhum ponto em rios das bacias do PCJ. Na nova resolução, há 3 novos pontos de controle, um no rio Jaguari e 2 no rio Atibaia. Eles devem ser levados em consideração no momento de decidir a vazão que a região do PCJ necessita para manter o mínimo de abastecimento público. Nos momentos de crise, algumas ações podem ser reavaliadas. Se necessário for, nós temos uma reserva estratégica em torno de 158 hectômetros cúbicos, que, se for necessário, nós podemos fazer um aporte maior de água ainda. Por hora, os 10 metros cúbicos, eles estão sendo suficientes para que a gente mantenha uma qualidade, né, na água do rio e quantidade suficiente. Ela é um pacto, ela é pactuada por 10 anos. Mas, numa situação emergencial, os órgãos gestores têm o poder até de revogar esta outorga, chamar os atores da bacia e também da região metropolitana para uma nova conversa. Nós entendemos que com a construção destas obras, mais os 10 metros cúbicos por segundo, mais uma reserva estratégica que se colocou no sistema Cantareira, eu acho que a gente vai conseguir superar os 10 anos. No próximo bloco, a construção de novas barragens e a transposição entre o sistema Cantareira e a bacia do Paraíba do Sul são medidas encontradas para evitar o desabastecimento do estado de São Paulo. A construção das represas de 2 pontes em Amparo e Pedreira, com um investimento de R$ 782 milhões do governo do estado, devem aliviar a demanda pela água do Cantareira em 23 municípios das regiões de Campinas e Piracicaba. O reservatório de Pedreira, no rio Jaguari, terá capacidade para armazenar 31,9 milhões de metros cúbicos de água. Já a barragem de 2 pontes será construída no rio Camanducaia, em Amparo, em uma área total de 8,8 quilômetros quadrados. Ela vai armazenar 53,4 milhões de metros cúbicos de água. O Cantareira, ele vai continuar abastecendo essas regiões ad eternum. O que nós estamos fazendo é aliviando as suas demandas, tá? Construindo os reservatórios de Pedreira, Amparo e de Campinas, praticamente a gente consegue já diminuir a grande demanda da nossa bacia por água do Cantareira.
Ou seja, seria um grito de independência da bacia em relação ao sistema Cantareira. A construção dos reservatórios de Pedreira e Amparo são de extrema necessidade, mas é uma obra que vai demorar talvez aí 3, 5 anos para que esteja concluída. Até lá, a gente tem que adotar as medidas necessárias para garantir, né, o abastecimento das nossas cidades. Os projetos já em andamento geraram discussões em torno dos impactos ambientais. Água é um elemento essencial à vida. Não é? Quando nós falamos de reservatórios, nós não estamos falando em 2020, 2025. Estamos falando até um horizonte até 2050. Não é? Nós temos que garantir o desenvolvimento da nossa região de forma sustentável. Lógico, vai ter impacto? Vai. Mas o que a gente pode fazer? Ampliar as APPs, as áreas de preservação permanente, cada vez mais cuidar das matas ciliares, né? A fim de mitigar os efeitos da construção de uma barragem. É inegável que uma barragem tem impacto, mas ela é necessária. Antes do impacto, nós precisamos da água. Assim, primeiro as obras elas são necessárias e hoje já existe tecnologia, já existe uma capacidade de estudo, né, dos vários órgãos de fazer esses reservatórios minimizando os efeitos negativos dos impactos que vão provocar. Mas se você não tiver, você também tem impacto. Por exemplo, a gente não consegue mensurar os danos que na estiagem de 2014 e 2015 foram provocados na própria natureza, porque os rios acabaram ficando com um fio de água praticamente matando toda a vida aquática local. Isso é uma coisa que é difícil de mensurar, talvez durante anos, haja necessidade de anos para você recuperar, né, a vida aquática e até o fitoplâncton, isso a gente não consegue. Então, a falta de água causa impacto e a construção de barreira causa impacto. A gente tem que colocar na balança e como uma medida de segurança, ainda que haja algum impacto, a gente tem que minimizar, mas as represas elas são de fundamental importância. Outra medida é a transposição do sistema Cantareira à bacia do Rio Paraíba do Sul. A obra de responsabilidade da Sabesp conta com investimento de mais de 550 milhões de reais e foi projetada como principal socorro ao Cantareira. A interligação é na represa Atibainha, que faz parte do sistema Cantareira em Nazaré Paulista, ao reservatório Jaguari da Bacia do Paraíba, em Jacareí, e a obra começou no ano passado. A construção vai permitir que uma represa envie água a outra por meio de 19 quilômetros de tubos subterrâneos e a entrega do empreendimento está prevista para o fim de 2017. Mesmo recebendo o reforço do Jaguari, né, a partir do Jaguari, este que é um afluente do Rio Paraíba, né, não confundir com o Jaguari da nossa região, tá mesmo recebendo essa vazão adicional, ele vai continuar ainda com uma grande demanda. Hoje ele é responsável pelo abastecimento de quase 50% da região metropolitana de São Paulo. No próximo bloco, que lições a crise hídrica de 2014 e 2015 deixou para a gestão dos recursos hídricos? O ambiente foi até a barragem do Atibainha, em Nazaré Paulista, e percorreu córregos que formam o rio até o momento em que ele se transforma em um grande reservatório de água. Nós estamos bem perto da barragem do rio Atibainha. E o que se percebe é que, apesar da crise hídrica ter sido superada, as margens demonstram que a represa não está em sua capacidade máxima. Atualmente, o sistema Cantareira está com 80% de sua capacidade e a reserva técnica usada na crise hídrica, chamada de volume morto, não está em uso. Devido à estiagem, nos últimos 30 dias, o sistema Cantareira não subiu o nível de água. Apesar dos números positivos, algumas mudanças já estão em prática quando se fala em preservação das águas. A gente esqueceu
da crise. A gente acha que estiagem é só nesse período, né, ali de abril até setembro, que nós estamos passando agora. Nós estamos com uma falta de chuvas na nossa região, né, as médias abaixo do esperado para o mês. E a gente acha que é só nesse período, depois chove, janeiro chove, dezembro chove e tal. E é isso que a gente aprendeu com a crise, que muitas vezes a gente vai ter um verão que pode não ser chuvoso, como aconteceu, né, entre 2014 e 2015. Não choveu quando a gente esperava que fosse chover, a gente não teve a ajuda de São Pedro. E como estava muito estreita, né, hoje a gente tem uma gestão gota a gota dos recursos hídricos, a gente viu que se passasse por um evento extremo que fosse acima do esperado, historicamente, que todos os meteorologistas, ninguém conseguiu prever esse evento extremo, a gente poderia ter problemas. As ações em vários setores tiveram que ser revistas. Desde que a gente passou pela crise hídrica de 2014 e 2015, que foi a pior, né, de que se tem notícia na nossa região, acho que nós aprendemos muitas coisas, né? Uma delas foi de que a partir de agora a gente nunca sabe quando é que nós vamos ter uma próxima crise, nem qual vai ser a intensidade dela. Então a gente precisa estar preparado de qualquer forma para enfrentar qualquer tipo de evento extremo, seja de muita chuva ou de muita escassez, porque temos aí as mudanças climáticas, o planeta todo está, né, em crise, então a gente precisa cuidar muito bem dessa água, né, da água que dela depende toda a vida, né, não só para a gente, para o nosso consumo, mas para a produção de todos os insumos, de todos os bens que a gente tem disponível hoje, como também para a alimentação, então para a agricultura. A agricultura demanda muita água, você precisa ter recurso para investir em equipamentos, mas também para garantir que a agricultura continue a produzir alimentos e utilizando a água necessária, sem desperdício, né? A gente tinha um cuidado, mas nunca imaginava que o sistema Cantareira, por exemplo, que abastece grande parte da nossa região, fosse chegar onde ele chegou, né, no volume morto, ou como chamam, né, na tal da reserva estratégica, abaixo do nível zero, então no negativo. Quando o Cantareira chegou nessa situação, e que a gente viu que se São Pedro não ajudasse, se a chuva não viesse naquele momento, a gente poderia ter um problema seríssimo de falta d'água, aí todo mundo parou para pensar o que a gente estava fazendo errado. A nossa região instaurou, né, implantou todos os instrumentos de gestão dos recursos hídricos, né, o PCJ, com início lá com o consórcio PCJ em 89, depois com o Comitê de Bacias, Agência PCJ, Ares PCJ, a gente fala que é uma grande família PCJ, todo mundo trabalhou, né, em prol dessa gestão de recursos hídricos. E o que a gente fez de errado? Então tudo isso fez com que a gente pensasse que, na verdade, informação, né, todas as questões técnicas, elas já existem há muito tempo e a sensibilização da comunidade é feita. Só que muitas vezes, talvez por uma cultura brasileira, né, a gente esqueça muito rápido dos momentos de crise, porque a maior parte da população aqui na Bacia PCJ abre a torneira, sai água. A gente não se preocupa com a água, porque a gente tem, só vai se preocupar quando não tem. Então, acho que com a crise, o que a gente aprendeu foi que a qualquer momento a gente pode ficar sem água na torneira, mesmo fazendo tudo certo, que a gente ainda tem muito o que fazer e que a gente precisa da colaboração de todos. As empresas que pertencem ao consórcio também revisaram os processos produtivos. Essas empresas dentro do consórcio, elas vão tendo esse aprendizado, né, a interlocução com outras empresas. Então, como é que vocês estão fazendo para economizar água sem diminuir a produção? Como é que vocês fazem? Então tem uma cobrança de recursos hídricos, depende do quanto que a gente, né, qual é a qualidade do efluente, do esgoto que a gente lança. Como é que vocês fizeram para aprimorar, né, para lançar um esgoto melhor tratado e isso não afetar a produção? Então, tudo isso, a gente tem um grupo das empresas que eles se reúnem e conseguem trocar experiências, informações, boas práticas, né? Então, o que uma empresa faz, ela não precisa passar, né, quais são seus segredos industriais para outra, mas questões de processo produtivo que vão ajudar todas a economizarem água e, com isso, sobrar água para as empresas não saírem daqui da região. Conhecer a experiência de outros países que não têm água potável em abundância também é uma mudança, diz a diretora do consórcio PCJ.
Como é que funciona nos outros países, como Israel, que tem uma grave dependência, uma grande dependência da água, que é muito pouca naquela região de deserto. A gente foi até lá aprender, então vamos mudar um pouco as nossas referências. Muitas vezes a gente tem referências da gestão de recursos hídricos europeias, foi França, Alemanha. Então vamos para Israel agora, ver ali no extremo, que a gente está sentindo esse extremo aqui. Então vamos até lá, para ver como que eles fizeram isso, como eles estão trabalhando com a gestão de recursos hídricos e aprender também. Cuidar da mata ciliar, preservar as nascentes e o uso consciente da água. Soluções que devem ser colocadas em prática imediatamente. O que tem a ver a mata com a conservação da água? Então, das matas ciliares, a gente entende como os cílios, Então, eles vão proteger os nossos olhos, proteger o rio das sujeiras, que vão chegando até ali por essa poluição difusa, com a água mesmo de enxurrada. Mas e as nascentes, Então, para a gente parar para pensar um pouquinho, como é que o rio hoje tem água se não está chovendo? De onde vem essa água, Existe uma caixa d'água ali, tipo Cantareira, que tem água sempre saindo dali? Não, essa água que chega no rio vem do nosso lençol freático, que é o quê? Essas camadas subterrâneas onde a gente tem um armazenamento de água. Se essas camadas subterrâneas não têm água, o que vai acontecendo? Algumas nascentes vão sumindo e os nossos rios não vão recebendo esse aporte de água e com isso vai baixando, até em alguns locais, como na região Nordeste, que tem poucos desses lençóis subterrâneos, o que acontece? Alguns rios chegam a secar totalmente na época de estiagem. E o que a gente precisa fazer para preservar? Então, preservando as matas ciliares, a gente evita os sedimentos, sujeiras e tal. E para a gente ter água no rio, a gente precisa preservar as nascentes, que são as nossas caixas d'água. Então, você preservando a nascente, a mata, ela permite com que a água infiltre no solo. Quando você não tem mata nenhuma, a gente pode perceber nas cidades. Acontece, é só chover um pouquinho que já inunda, já enche tudo. Por quê? Porque a gente tem asfalto, tem todas as construções, aquela água não tem como penetrar no solo e ela passa batido. Vai parar lá no rio e causa um monte de enchente, porque não está... além das intervenções que nós fizemos nesse rio, a gente acabou construindo muita coisa no entorno do rio, muitos rios tiveram sua calha diminuída, então eles não têm capacidade de vazão suficiente. Mas além disso, a gente não tem, essa água não penetra mais no solo. E quando você não tem mata, aquela terra fica dura, Ela não permite com que infiltre. Quando você tem a vegetação, quando você tem mata, as raízes das árvores ajudam que essa água penetre no solo e com isso fiquem armazenadas. A gente precisa dessas matas para recarregar a nossa caixa d'água lá no fundo, do lençol freático e com isso garantir água para a gente na época de estiagem também. Nós precisamos avançar também nas ações de política pública de recuperação das nascentes, de proteção dos nossos mananciais, recomposição das matas ciliares ao longo dos corpos d'água. Em Campinas, o nosso programa de pagamento de serviços ambientais é uma iniciativa moderna que visa remunerar os proprietários rurais que mantiverem. Se a gente tivesse que enfrentar o novo período de estiagem, a gente partiria de um ponto onde o Cantareira possui aí quase 70% de água armazenada. Então, talvez a gente tivesse condições melhores de enfrentar isso. As regras de operação do sistema foram todas revistas para considerar essas situações. Então, do ponto de vista de planejamento, nós já estamos preparados até para enfrentar isso. Agora, além disso tudo, a gente depende do uso racional da água, da consciência do cidadão, que o cidadão tem feito a sua lição de casa. A gente já não vê tanto desperdício mais. Essa coisa de lavar a calçada com a mangueira, ficar empurrando a folhinha com o jato d'água, lavar carro, ou mesmo dentro das nossas casas, escovar os dentes com a torneira ligada, fazer barba com a torneira ligada, banhos demorados. A gente percebe que a população mudou o seu hábito, isso é consciência ecológica, ambiental. A gente precisa continuar um programa de educação ambiental para que os indivíduos, que a população continue fazendo uso consciente da água.